Salve meu parça e minhas parça, firmeza? Vocês estão ouvindo as vozes de Eduardo e Leonardo dos Santos, crias do conjunto habitacional Parque Itajaí Campinas e fundadores do projeto Vegano Periférico. E aqui vocês vão ouvir ideias e pontos de vista sobre justiça social e climática, direitos dos animais e alimentação saudável. Ah, e não importa onde você mora, importa como você pensa. Então, bora pensar com a gente? Salve, salve rapaziada, do Na Voz aqui, mais uma vez ao lado do Léo, meu parceiro. Salve, Léo, como que você tá, meu mano? Salve, meu irmão, firmeza total. Da hora, Léo, da hora. Mano, hoje vamos falar um pouquinho desse tema tão perguntado pra nós ao longo do tempo, tão comentado e tão polêmico, né? O veganismo é caro? O veganismo é inacessível? O que tem a relação do veganismo com a elitização? Bora falar um pouco disso, fica com nós aí hoje. Vamos nessa, mano. Tem muita coisa pra falar, muita coisa pra trocar ideia. E assim, mano, já de saída, eu já te pergunto o seguinte, meu mano. Essa questão do veganismo tá atrelado à classe média e a galera que tem grana. É um estereótipo ou, de certa forma, faz sentido? Léo, de certa forma, faz sentido você olhar para o movimento vegano e associar ele à classe média, mas também é um estereótipo que não condiz com a realidade. O que eu penso, mano? O veganismo, há 10 anos atrás, quando nós estávamos na quebrada, na periferia, a gente nunca escutou ninguém da periferia, na nossa periferia, pelo menos, falando sobre isso ou comentando sobre isso. Ele sempre teve um lugar muito distante, assim, da nossa realidade, da onde a gente veio. Não sabíamos o que era isso, nunca tínhamos escutado falar. E realmente, para nós, o vegetarianismo, ele sempre surgiu como distante da nossa realidade, como algo completamente inacessível para nós, né? Sim, mano, porque não é comum na quebrada a gente trocar essa ideia, a gente falar sobre direito dos animais. Pelo menos, assim, quando a gente virou vegano, não era, né? Hoje talvez melhorou um pouquinho essa troca de ideia, essa noção do que é o veganismo, do que esse movimento defende. Só que eu penso que assim, mano, em relação à questão do estereótipo, isso é a galera que tem grana que mais segue o movimento. Eu acredito que a galera que tem grana, eles acabam tendo mais informação, eles acabam acessando mais, e eles têm uma coisa, mano, que é fundamental, que é o poder de escolha. Então, vamos supor, a pessoa, ela vê a questão da exploração animal, ela tem todo esse contato com todo esse impacto que essa indústria tem, e ela tem condições de escolher o que ela quer comer, o que ela quer deixar de comer. Porque deixar de comer alguma coisa também é uma escolha, entende? Porque você vai ter que mudar o que você vai comer. Então eu acho que faz sentido a gente falar que é um movimento que ressurge muito fortemente na classe média, principalmente por conta disso, por conta do acesso à informação e à condição de escolha. Mas a gente vem, eu, você, aí tem uma pá de gente assim de quebrada falando sobre veganismo atualmente e trazendo essa perspectiva de que é possível também a gente na periferia, a gente na quebrada, falar sobre veganismo, mudar a alimentação ou comprar produtos que não testam em animais, que sejam baratos, acessíveis. Eu acho que você sempre achou esses produtos de uma forma, assim, barata, né? Pensando em questão desse não hype dos produtos veganos, mas pensando no consumo mais simples, de pessoas que vêm de origem periférica, falando sobre isso. Ô, Léo, nesse assunto, mano, isso que você falou e trouxe a minha vivência nessa caminhada, eu tava pensando, né? A gente sempre comenta que o veganismo, quando ele chega no Brasil, ele chega com uma estética europeia, ele chega com palavras em inglês, palavras de outros países, coisas que quem acessa e quem tem facilidade para acessar essas coisas, além do poder aquisitivo, né, além da condição financeira para conseguir consumir essas coisas, é a classe média. É a classe média alta, são as pessoas que detêm o poder financeiro, o poder de escolha, como você já colocou. Então, quando o povo, a massa, olha para o veganismo, ele olha de uma perspectiva de oposição, ele olha de outro lado o veganismo. Ele fala, não, isso aqui, como a gente sempre escuta, isso aqui é coisa de rico.
isso aqui é coisa de boy. E o quanto a gente já escutou isso. Né? Eu tava conversando com o parceiro recentemente, ele falou, pô, mas isso não é coisa de boyzão? Então, se tem essa ideia de que é uma parada de playboy, de que é uma parada de rico. Então, esse estigma a gente tenta quebrar ao longo do nosso trabalho junto com uma galera gigantesca, né? Como você falou aí. Mas sim, no fundo, o veganismo, ele soa dessa forma no popular, né? Quando as pessoas olham para o veganismo, elas já enxergam o veganismo como algo que pertence à classe média, que pertence a quem tem condições financeiras. Então, e falando nisso, mano, quando a galera pensa em veganismo, Léo, que eu acho que isso que nós tem que trocar um pouco de ideia aqui, e se uma pessoa que não conhece veganismo, que está escutando isso aqui agora, isso é muito importante, essa associação direta de veganismo com produtos industrializados em gôndolas de supermercado é um dos grandes motivos das pessoas associarem o movimento vegano, o movimento pela libertação animal, como algo caro e inacessível. Eu já troquei ideia com várias pessoas que elas falam, mas olha o preço do leite vegetal. Você pega uma caixinha de leite vegetal de 1 litro, 16, 18, 20 reais, cara, você vai entender que o veganismo é algo inacessível, é distante daquela realidade. Se você olhar, por exemplo, carnes industrializadas sem nada de origem animal, quando você olha 2 hambúrgueres por 30 reais, você fala, para quem que é isso? Uhum. Quem vai consumir isso? Quem tem condições de consumir isso? Sabe? Se você tem dificuldade na sua vida de comprar o básico, às vezes o pãozinho de manhã, às vezes você não consegue ter nada para passar no pão, como que você vai olhar para uma parada que custa 35 reais 2 hambúrgueres, 25 reais, 15 reais... e achar que isso cabe na sua vida. Então, mas isso eu quero que você fale, que você manda muito bem nessa parte. Isso não é o veganismo que a gente acredita, né, mano? Esse não é o veganismo de mercado, literalmente, o veganismo de gôndola de supermercado, o veganismo do ultraprocessado vegano, do queijo vegano, dessas coisas sofisticadas e distantes da nossa realidade, não é o que a gente acredita, né, mano? Du, eu acho que esse tema, mano, ele é central. Esse tema dentro da questão de veganismo ser caro, veganismo ser acessível ou não, ele é central. Que é essa questão da mente industrializada, né? Que eu até coloquei no documentário. Porque quando uma pessoa, ela tem esse contato com a questão do veganismo, vamos pegar uma pessoa de quebrada que tem contato com as informações sobre a exploração animal, e aí ela tem que fazer uma mudança prática no seu dia a dia. Cara, a primeira coisa que ela pensa é o seguinte, eu tomo leite de vaca, então eu preciso tomar leite vegetal. Eu como hambúrguer de carne, então eu preciso comer agora um hambúrguer vegetal. Essa mudança, ela é um problema gigantesco. Por quê? Porque esses produtos são extremamente caros. E eles são feitos para vender para pessoas que têm condições financeiras. São produtos completamente nichados, que não vai chegar na quebrada, mano. Então eu acho que assim, mano, o que tá por trás dessa ideia, veganismo é caro, eu acho que é justamente essa mudança de produtos ultraprocessados. E a gente, quando a gente virou vegano na quebrada, a gente não teve acesso a esses produtos. E o que a gente fez, mano? Pensando na questão da alimentação. Porque muita gente confunde o veganismo com dieta, veganismo com alimentação, mas não. A alimentação ela é uma parte dentro do movimento e uma parte muito importante. Mas pensando em quando a gente virou vegano, na questão da alimentação, o que a gente fez foi ir pra feira, comprar frutas, legumes, vegetais, cereais, e é a base da nossa alimentação até hoje. A gente não consome produtos ultraprocessados, não consome hambúrguer, não consome salsicha industrializada, não consome leite. Leite vegetal, assim, eu acho caríssimo, eu acho totalmente fora da minha realidade. Então, não precisa consumir esses produtos. Se você tem uma alimentação sem nada de origem animal, baseada em vegetais, baseado na feira, vai ser, sim, muito mais acessível do que até uma alimentação de origem animal com carne, com, sei lá, todo tipo de comida que tem no açougue, né? Você tocou num ponto fundamental. O problema, então, não é o veganismo em si, é essa nossa mente ultraprocessada, industrializada dentro de um sistema capitalista que transformou a comida em produto, né? Que transformou o estilo de vida em produto, que transformou a nossa vivência no planeta Terra em consumo, em produto.
Então, automaticamente, quando a gente pensa em algum movimento, pensa em mudar algum hábito, a gente já associa suplementos, um tênis de couro específico de uma marca X que não vai ter nada de origem animal, que é o triplo do preço. Por exemplo, alimentos sofisticados, ou seja, o alimento acaba ganhando um status. Isso que eu não estou falando nem da carne, que tem o status na sociedade, é um troféu, é um mérito, o churrasco, é um momento de comemorar a vida, de reunir as pessoas. Então o churrasco ele ganhou um status, né, um símbolo na sociedade, a carne ganha esse lugar. E para além disso, quando a gente olha para cogumelos, para tofu, que é um queijo feito de soja, muito comum na Ásia, né, mano? A gente acha que é uma parada elitista, mas em países asiáticos é extremamente comum, faz parte da alimentação base das pessoas. É cultural, mano. É cultural. Eu acho que, nesse sentido, quando a gente fala de veganismo caro, de veganismo acessível, essa nossa mentalidade, essa nossa visão de mundo sobre as coisas é o que precisa ser desconstruída. E isso, Léo, já quero entrar num assunto aqui com você, mano, que fala sobre o preço e o acesso não é 100% desse debate. O que mais tem por trás, mano, desse debate, para além do preço e do acesso, para além do físico? Mano, o principal pra mim é a questão da informação. Porque, assim, imagina uma galera que tá trampando numa escala 6x1, não tem tempo para absolutamente nada. E para você fazer mudanças no seu dia a dia, é preciso que você tenha um certo nível de informação e tempo para poder pensar sobre isso. Excelente. Então, eu acho que para além de você ter a renda para poder fazer essa mudança, essa escolha, a informação ela é central nesse debate, mano. E também, mano, tem o lance de... Muitas vezes nós de periferia e a maior parte das pessoas que vêm de quebrada, de favelas, que vêm de interiores e tal, associa, né, produtos não testados em animais, produtos que têm algum selinho nesse sentido, como mais caros e inacessíveis, né? Ou seja, nós já imagina que isso pertence a uma classe e é destinado a um povo. Só que isso não é real, né? Isso na prática não é verdade. Se você pensar, por exemplo, a maior parte dos produtos que eu compro, que a gente compra, que a maior parte das pessoas que não contribuem com a exploração animal na prática, compram, são muito mais baratos. É claro que você vai ter um produto, claro que você vai ter um tênis, claro que você vai ter coisas e materiais muito caras que não testam em animais, que não tem ingredientes de origem animal, mas do outro lado também é verdade, tem um monte de produto barato e acessível. Eu lembro de um post, mano, que a gente fez na página, que falava assim, a gente precisa de uma causa mais politizada e menos consumista. Existe sim uma forma de fazer um veganismo consumista, que é você comprar um tênis de couro sintético de uma marca específica, que é você consumir produtos totalmente nichado e você postar lá no seu Instagram, tudo, e ter um estilo de vida vegano para ostentar esse estilo de vida. Isso acontece e pode acontecer. Mas, mano, o que importa de fato é assim, na prática, hoje em dia, é possível uma galera de quebrada, mano, que tenha sobrevivência minimamente garantida, que nem é o nosso caso, por exemplo, que a gente conseguiu ser vegano. É possível comprar pasta de dente, sabonete, shampoo, sem testes em animais e fazer uma alimentação 100% vegetal, sem nada de origem animal, mano? Então, Leozão, muito interessante essa colocação, porque eu acho que é o que a maioria das pessoas querem saber, a maioria das pessoas anseiam por saber, e muitas pessoas que estão em condição de periferia, de favela, que é a maior parte no Brasil, também entende como que as pessoas conseguem fazer isso. O que a gente sempre comenta, se a pessoa tem a sobrevivência minimamente garantida, com certeza é possível. Se ela vai ter que comer, ela vai ter que escolher alimentos, e assim... A gente já colocou no começo do programa e falando aqui, se ela for escolher produtos ultraprocessados veganos, que tem repleto de ingredientes químicos, que vendem em supermercados distante dos bairros mais desvalorizados e desfavorecidos, realmente vai ser um veganismo completamente caro e inacessível. Agora, se ela olhar para a feira, para os grãos, para os cereais, para os vegetais, para a variedade de coisas que ela pode ter aqui no seu dia a dia, como foi com a gente, quando a gente começou, que a gente não tinha grana, estava na periferia, e a gente falou, pô, e agora? O que eu vou comer?
A gente sabe, se você quiser um veganismo industrializado para a maior parte da população, a gente vai estar excluindo 85% a 90% da população, porque não vai ter acesso a esses produtos. Então, assim, é possível. Eu acho que você pegar o movimento vegano e colocar ele como algo difícil de ser realizado é um pouco problemático, porque no Brasil tudo é caro. Viver no Brasil é caro. A vida da classe trabalhadora no Brasil é super difícil, é precarizada. Cara, se a gente pegar aí dados, mano, 90% da população vive com menos de R$3.500 por mês, irmão. 60% da população, se eu não me engano, ganha um salário mínimo, irmão. A gente tá falando aqui de miséria, velho. A gente tá falando aqui de dificuldades, assim, estruturais. Então é óbvio que você falar sobre mudanças que requer escolha em qualquer nível, em qualquer sentido, não só no veganismo, no Brasil vai ser mais difícil, vai ser mais complicado. E requer, mano, por parte de quem tá propagando o veganismo, é isso que a gente sempre defendeu, que é propagar o fim da exploração animal, que é propagar que as pessoas deixem de consumir produtos de origem animal, sem considerar que a gente tá numa estrutura social completamente desigual, mano. Eu acho que não dá pra gente pegar o veganismo e lutar por ele isoladamente, falando que é uma pauta individual, que é meramente baseado em ética e que é uma mudança de indivíduo para indivíduo. Se a gente faz isso, cara, a gente desconsidera que as pessoas estão inseridas em realidades completamente adversas, difícil. Então, olha como que o debate ele é interessante, porque é possível você ser de periferia e de quebrada e ser vegano. O nosso caso é um exemplo disso. A gente ganhava muito pouco, é possível. Mas querer usar isso como um discurso para enfiar a goela abaixo alguma coisa, para as pessoas fazerem, responsabilizando o indivíduo, mano, eu vejo como um grande problema atualmente. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas, pô, mano, é extremamente problemático, né? É interessante esse assunto porque não tem como desassociar uma coisa da outra. Não tem como você falar de veganismo sem você considerar a realidade da maior parte da população. Não tem como você falar de veganismo sem falar de gente, entendeu? Não tem como você falar de libertação animal sem falar que quem precisa fazer isso está vivendo em situações completamente desumanas, com falta de acesso, com falta de saneamento básico, com falta de alimentação, de comida. A gente sempre coloca, né, Léo, com muita firmeza, é possível sim você ser de quebrada, de periferia, com a subsistência garantida e falar de veganismo, escolher o que você vai comer, mas a gente não pode ignorar que essa não é a realidade de toda a população, que não é todo mundo que tem acesso e tem condições. Então a gente precisa urgentemente fazer esses recortes. Para além disso, mano, a cultura é uma parada que a gente precisa sempre falar. Quando a gente está falando de mudança de hábito, mudança de alimentação, compra, como que você vai comprar um produto, vai comprar outro produto, o que é cultura para você, entretenimento, sabe? A relação que a gente tem com os animais, cada cultura enxerga isso de um jeito. Se você pegar, por exemplo, os indígenas, não tem como você chegar e falar que os indígenas vão ser veganos, ou falar que eles têm que ser veganos porque eles caçam, ou coisas do tipo. É uma outra realidade, é uma outra relação com a natureza, é uma outra relação com os animais, é uma outra forma de sobreviver e existir. Quando você pega os quilombolas também, vivem em outra cultura, outra realidade, é uma outra forma de interagir com o mundo. Não é uma dependência extrema do agronegócio, de um abate em massa de quase milhões de bovinos por dia, Léo. A gente está falando de uma outra lógica, então tudo isso tem que entrar no debate de alimentação saudável, de veganismo, de autonomia alimentar. Tudo isso tem que entrar, libertação animal, justiça climática. Quando você vai falar de meio ambiente, não dá para considerar que só falar de meio ambiente, mudança climática, desastres climáticos, sem considerar que as pessoas às vezes não têm condições de pensar sobre isso, né? Mano, e tem um debate interessante nessa questão de cultura que você trouxe, que é fundamental, velho. Porque a galera, assim, do movimento mais individualista, de responsabilizar indivíduos, eles usam uma lógica mais ou menos assim. É só colocar mais produto no supermercado
que as pessoas vão lá e vão consumir e o veganismo vai ficar mais barato. Falo por mim assim, é de uma tremenda ingenuidade achar que a população, mano, urbana, população periférica, vai fazer uma mudança só com base numa opção por preço, sem considerar que o ato de escolher algo que vai consumir está totalmente atrelado à questão cultural. A pessoa ela consome um determinado produto no supermercado não só por uma questão de escolha ali por preço, basicamente. Ah, sei lá, agora os produtos sem nada de origem animal estão mais barato. Então eu vou escolher só pelo preço em detrimento do de origem animal. Mano, isso é um absurdo. O que condiciona aquele consumo da galera da É quebrada até elitista, né, Léo? é extremamente elitista, mano. Porque o que condiciona o consumo dessa galera são símbolos, são questões culturais muito profundas que condiciona esse consumo. Então é sobre isso que a gente tem que falar. A gente tem que falar dessa questão do acesso, tem que falar dessa questão da economia e tem que pontuar o quanto a cultura está relacionado com a forma que as populações consomem, né, mano? Isso é muito importante. Leozão, você trouxe um ponto importante, eu queria já emendar outro aqui, mano. A desigualdade de acesso, né, irmão? Por exemplo, quando você pensa em transportes, em mercados, até para acessar, por exemplo, produtos não testados, né, nos olhos e na pele de animais, couros que é utilizado em massa. Também a gente precisa falar um pouco desse acesso, né? Como que ele é, se ele é facilitado, se ele não é, né, irmão? Porque não dá pra gente aqui simplesmente vir falar que é fácil ou difícil sem trocar ideia. Né? Mano, quando a gente olha só pra nossa vida, só pra nossa experiência individual, e a gente tá, sei lá, num centro urbano com vários tipos de acessos, a gente tem condições financeiras, e usa a gente como métrica pro Brasil todo, isso é tremendamente absurdo. É você falar assim, não, eu consigo, aqui na minha realidade, eu consigo encontrar tudo com facilidade, e muitas vezes não é assim. Eu posso te dar um exemplo na minha experiência. Eu tenho dificuldade de onde eu estou inserido hoje, de encontrar pasta de dente que não seja testada em animais, com um preço muito acessível. Eu tenho essa dificuldade. Então, quando você pauta as coisas só com escolha individual, fica um pouco sem sentido na nossa sociedade, mano. Porque às vezes vai ter questões estruturais que vão impedir de você fazer essa escolha. Se a pasta de dente, que é um exemplo, que não teste animais, ela for um pouco mais cara, você não vai comprar. Eu não compro porque é por conta da nossa condição financeira. E, Léo, quando você fala da pasta, não é simplesmente uma pasta, né? Não é simplesmente um produto. É tudo que engloba isso, tudo que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, da higiene pessoal, né? Uhum. Aí as pessoas falam, é só comprar online, sempre tem possibilidade. As pessoas sempre individualizam e falam que é só fazer tal coisa, né? Hoje em dia, né, a gente trabalha com isso, a gente, né, decidiu profundamente não consumir nada de origem animal, então a gente usa algumas estratégias, mas que não é tão, às vezes não é tão acessível dependendo de algum produto ou outro. A maior parte, sim, é acessível, é tranquilo. Aí, mano, a gente pode pensar em questão de acesso, desigualdade de acesso em feiras. A pessoa tem acesso a feiras perto de casa, tem uma horta comunitária perto da sua casa, tem um mercado próximo. Então, assim, tem muita coisa no dia a dia que às vezes impede da pessoa fazer boas escolhas. Isso é um fato, né? Pensando mais estruturalmente, assim, em como as coisas estão organizadas, né? Aí logo aquele debate de a pessoa é menos vegana por causa disso, mais veganas por causa daquilo, ele cai por terra. Porque se a pessoa vive numa condição que ela não tem acesso a um determinado tipo de coisa, ela não consegue fazer aquilo. Uhum. Então ela não deve ser apontada ao dedo, ela não deve ser condenada ou julgada por conta disso. Ela tem que fazer o que está ao alcance dela, o que é possível para ela. O que mais vale é o posicionamento dela ético perante ao que ela acredita do que o que ela está deixando, do que ela está fazendo ou deixando de fazer por conta de não conseguir. A gente exclui as pessoas quando a gente usa esse argumento. A gente exclui as pessoas, a gente não inclui, a gente não abraça, não acolhe, né, mano? Antes de virar vegano, eu já tinha um pouco essa imagem do veganismo, que a galera era, assim, muito pé no peito, né? Ó, tá aqui a exploração animal, tem essas opções aqui, você tem que mudar a todo custo. E ponto final. Exatamente. Sem olhar por todas as condições que as pessoas passam.
Então, a gente vem, né, a gente começa a se tornar vegano, a gente começa a falar sobre veganismo, a gente começa a se expor na página e vem mostrando pra galera que não é bem assim. A gente quer construir um movimento que seja minimamente sólido, e para a gente construir um movimento de libertação animal, um movimento em que tenha pessoas conscientes que sejam de fato preocupadas com o fim da exploração animal, a gente tem que contextualizar essa luta dentro da onde a gente está inserido atualmente, né, mano? É isso aí. E já falando nisso, a pessoa, por exemplo, tá escutando esse podcast, ela fala, eu não tenho condições de tal coisa. Mano, olha pra sua vida e pensa, o que eu posso fazer? Dentro do que eu tenho de possibilidade, dentro da realidade que eu tô inserido, o que eu posso fazer com o que eu tenho? E é a partir disso que a gente tem que mirar, né? Entender que, por exemplo, do sul ao norte do país, são realidades completamente distintas. Nós vemos um país continental. Eu morei no interior do Ceará, você mora hoje numa região do sul, por conta da facu. Então, tipo assim, você está inserido num contexto, eu já fui inserido em outro, hoje eu tô no sudeste. Então, assim, é diferente você ser vegano, vegetariano, por exemplo, no interior do Ceará, onde lá você tem uma outra realidade além do que você já tinha aqui, você tem uma outra ainda, né? E é muito interessante porque lá era mais barato ainda do que aqui, porque você tem acesso a frutas, legumes, vegetais, grãos e cereais que você não tem aqui. Além de ser mais barato, tem variedade, né? Aí eu trago aquela questão, né, mano? É justo responsabilizar indivíduos quando há desigualdades estruturais, mano? Cara, eu acho que a gente acabou de explicar muito bem isso, né? É completamente injusto. Não dá para você apontar o dedo na cara de uma pessoa, de um indivíduo, sem você considerar o contexto que ela tá inserido, o que ela pode ou não comer, o que ela tem para comer, tá ligado? Então a gente tem que fazer um ativismo, mano, um ativismo consciente, entendeu? Eu nunca vou deixar de falar que a indústria animal é uma das mais cruéis do planeta, que pratica atrocidades contra animais. Jamais vou deixar de falar isso, porque isso precisa ser pontuado. O que a indústria animal, o que a indústria de leite, de ovos, de carne faz com esses animais, torturando, aprisionando, prendendo, esquartejando, vendendo pedaços como se fossem assim a coisa mais incrível do mundo, de forma massiva, é completamente repugnante e a gente jamais vai deixar de falar isso. Porém, é necessário considerar que as pessoas não são ruins, mano. Não são más. E elas não estão deixando de consumir ou deixando disso e daquilo, ou consumindo isso ou aquilo porque elas são ruins. Então, assim, não dá pra gente julgar porque a pessoa não vai ter acesso, porque a estrutura não contempla ela e não fortalece ela, né, mano? Mano, perfeito. E tem uma coisa que eu quero colocar aqui. Tem uma galera de classe média que tem informação, que tem acesso, que tem o poder de escolha e usa de todo esse discurso que a gente trouxe aqui para não se responsabilizar frente à questão da exploração animal. Pessoas que deixaram de ser veganas. E até voltam a consumir produtos de origem animal, voltam a consumir entretenimento, produtos de couro, testados em animais, né, mano? Usando esse discurso que a gente tá trazendo aqui, né? Então, assim, é importante a gente pontuar essas coisas para que as pessoas não saiam usando o discurso da forma que elas querem, para elas, né? Então, essas pessoas que têm todas as condições e que deixou de ser vegana e que fala que as pessoas não podem ser vegana, então ela não vai ser, a realidade não é que essa pessoa deixou de ser vegana por conta dessas questões estruturais que a gente está trazendo aqui. É porque, assim, realmente ela quer voltar a consumir animais, ela quer voltar a ter prazer em comer carne, ou seja, ela decidiu voltar a tomar leite de vaca. É uma decisão individual com base em desejo, com base, né, em cultura. Como a gente sempre fala, a gente está inserido numa cultura que estimula muito o consumo de produtos de origem animal, mas não dá para usar esse discurso que a maior parte da população não pode ser vegana por essas questões como uma desculpa para deixar de ser vegano ou até para, sei lá, só estigmatizar o movimento, colocar o movimento numa caixinha elitista e deixar de lado. Até porque se alguém faz isso, coloca isso numa caixinha e deixa o movimento de lado, a gente está ignorando
que bilhões de animais são mortos por ano. É sobre isso que a gente está falando. Então a gente tem uma exploração animal profunda e um debate em disputa, que é o movimento que luta por esses animais. É isso que a gente tá tratando aqui, né, mano? Com certeza, Léo, é isso aí, mano. Se você tratar o movimento como moda, como uma moda passageira, tipo assim, tá na moda usar essa peita, tá na moda usar esse boné. Cara, quando essa moda ela passa, quando isso não tá tão legal ser falado assim, você troca a peita, troca o boné, troca o que você tá usando ali, o seu adereço e segue. Mas o veganismo não é isso. Falar de veganismo é você olhar para o agronegócio, é você olhar para a pecuária, é você olhar para as commodities de soja, de milho, que estão destruindo o planeta, estão destruindo a vida de animais, destruindo a vida das pessoas para vender carne. Então é um absurdo você olhar para esse movimento como passageiro, como onda, como se fosse só um hype. Agora eu sou vegano, agora eu não sou. Você imagina uma pessoa, mano, antirracista, Léo, uma pessoa feminista, falar agora eu não sou mais feminista, uma mina. A gente falar não somos antirracistas agora mais, entende? Tipo, isso é absurdo, isso é incabível. Aí quando você pensa no veganismo, não sou mais vegano. Ou seja, eu não me importo mais com os animais. Eu não ligo mais pelo que os animais estão passando. Eu não sou mais porque a maior parte da população não consegue ser. Oi? Você não consegue porque a maior parte da população não consegue? Porque o veganismo não faz, tá ligado? Não faz muito sentido, mano. Mano, falta um pouco de honestidade para as pessoas. Honestidade. Porque tem muita gente que, de fato, não consegue ser vegana, não quer ser vegana, e muita gente que deixa de ser justamente porque realmente é difícil você ir contra a cultura de consumir animais. Só que as pessoas precisam de honestidade na hora de falar sobre isso. Porque se você fica batendo no movimento, estigmatizando o movimento, você está anulando o trabalho de pessoas como nós, que fazemos esse trabalho desde 2017. Inclusive hoje, quando esse podcast está sendo gravado, dia 8 de outubro, a gente está completando 8 anos, né? De resistência. Então, assim, e trabalho de pessoas incríveis, mano, que falam sobre veganismo popular, que falam sobre a libertação animal, que fazem essas pontuações fundamentais para o movimento. Então, acho que é por aí, né, meu irmão? É um pouco desonesto, né, de certa forma, assim, é um desserviço, assim. Claro que a gente não julga uma pessoa específica, mas, assim, a gente também não pode virar o rosto e relativizar absolutamente tudo, né? Falar que tudo é relativo e tudo é passivo. Não, a gente tem que ter noção, né? É um movimento sério. É um movimento que a gente leva com muita responsabilidade, é algo que a gente acredita com certeza. Os animais sofrem, já é comprovado. Então, assim, não é uma brincadeira. Não dá para pegar essas pessoas e falar assim, o veganismo é caro, o veganismo é elitista, o veganismo é isso, o veganismo é excludente, pra gente não olhar para si mesmo assim, né? E considerando que a gente não tá falando da maior parte da população. Mano, então eu acho que em todo esse debate sobre o veganismo ser caro, sobre pessoas que deixaram de ser vegana. Eu acho que o que fica de saldo, mano, em todo esse debate, pra gente pensar, é que é o seguinte, mano. O movimento vegano é um movimento novo no Brasil. Ele tá em disputa. E a gente tá debatendo ele dentro de uma sociedade classista, dentro de uma sociedade de classes. E tudo que a gente insere dentro de uma sociedade que tem classes definidas, vai ressoar diferente para cada classe. Eu acho que esse é o debate, né? Mas jamais a gente vai deixar de falar sobre a questão da exploração animal. Jamais, porque isso é central no nosso debate. Mano, então, e aí pensando nessa questão do nicho, do alimento como um produto, a embalagem para vender mais, essa questão do greenwash e tal, a gente do veganismo popular tem um posicionamento muito claro sobre isso. A gente não fica falando sobre produtos ultraprocessados. A gente fala sobre educação. A gente fala sobre uma mudança cultural e a gente se posiciona enquanto anticapitalistas, porque a gente não vê a causa como algo que seja consumível. A causa não é consumível, ela é uma luta que aborda a questão central da exploração animal, que está associado para a gente com questão cultural e de educação, da gente compreender a nossa relação com os animais. Então vai muito nesse sentido, né, mano? Com certeza. E não tem como você falar de veganismo sem considerar essas questões, né? É impossível.
Por exemplo, Léo, você acredita que quem tem mais informação e renda, então, com o que a gente trocou ideia aqui, consegue fazer escolhas com mais discernimentos e com mais possibilidades, certo? Então, o correto dentro do que nós estamos conversando é que a maior parte da população também tenha isso, para que sim, falar de veganismo, mudança no estilo de vida e qualquer outra coisa não tenha esse estigma. É mais ou menos isso? E eu digo mais, mano. Eu digo mais. As pessoas têm que ter condições até de comprar picanha se elas quiserem. Poder de escolha. Esse é o ponto. Sim. Porque, como o nosso debate está atrelado à questão da educação, da informação, de pensar o mundo, não está relacionado com limitação de consumo, não consumir determinada coisa por conta de preço e de renda. Mano, as pessoas precisam ter poder de compra, poder de consumo, toda a população, para aí sim fazer mudanças individuais que são coletivas da melhor forma possível, da forma que ela achar que seja coerente com aquilo que ela acredita. Então a pessoa tem que ter opção de comprar tofu se ela quiser e opção de comprar picanha se ela quiser. Mas para isso a gente precisa se envolver com política institucional ou política de rua, né? Essa política de transformação, quer falar sobre isso, quer debater as questões sociais, né? Eu acho que é isso. É misturar essas coisas e amarrar bem amarrado também, para não achar que o veganismo vai dar conta de tudo, que não é por aí. Mano, eu acho que a gente encerra bem, assim, nesse sentido. Não é porque nós trouxemos tudo isso, ou porque a gente enxerga dessa forma, que a gente não vai ser vegano, que a gente não vai pensar no nosso dia a dia se o que eu tô comprando, se o que eu tô consumindo, ele contribui ou não para a exploração de animais, se o entretenimento que eu tô visitando, se eu colo num zoológico só por diversão, se eu colo em qualquer lugar que venda animais, se eu compro animais, se eu ando em cavalo, qualquer coisa que explore animais e coloque ele numa situação de exploração e de crueldade, eu vou deixar de fazer por conta de tudo isso que nós colocamos aqui. Jamais. Entendeu? Nós vamos olhar para a nossa vida e tentar fazer o que está dentro do nosso alcance sempre. Ido, se o veganismo ele for feito, o veganismo pensando na questão da alimentação, for feito de uma forma simples, como é o nosso caso, que a gente sempre fez de uma forma simples, ele vai ser até mais barato do que uma alimentação baseada em produtos de origem animal. E é aí que está o debate. Então a gente precisa ter essa compreensão, porque o debate tem várias camadas. Mas sim, se ele for simples, baseado em produtos da feira, baseado em vegetais, sem esses produtos ultraprocessados, sem essas carnes mirabolantes, sem cogumelos, tofus todos os dias, ele vai ser mais barato e é super acessível. Só que o acessível também é relativo, porque ele não depende só do produto, ele depende de quem compra. Exatamente, mano. Pô, mano, é isso aí. Eu acho que dá pra galera pensar, né? Que a nossa proposta também é provocar a galera, jogar informações assim pra galera ir pensando. E eu acho que a gente encerra muito bem, mano. Queria dizer pra galera, pô, apoia a gente lá no apoia.se/vegano periférico. Deixa 5 estrelas aqui, galera. Vai lá, 5 estrelinhas pra ajudar a gente. Isso apoia muito o nosso trabalho, incentiva que a gente continue aqui. Agradecer muito vocês que escutaram até o final. Compartilha com a galera, compartilha nos grupos de amigos, no WhatsApp. Depois a gente vai falar mais também sobre veganismo excludente, caro, elitista, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso. E, Léo, valeu demais, mano. Valeu demais as resenhas com você, são ótimas, né? A galera não faz ideia que os bastidores aqui a gente fica trocando ideia pelo menos umas 2 horas antes, né, de começar. Eu tava pensando assim, pô, mó prazer, mó privilégio, assim. O Léo é estudante, tá concluindo geografia, tava me dando uma aula de Milton Santos, assim, falando a dificuldade que é falar do Milton Santos, como ele é difícil. Cara, é muito massa, assim, é um privilégio estar aqui com você nesses 8 anos de Vegano Periférico, a gente fazendo esse podcast aqui.
Então, eu tô muito feliz mesmo. Pessoal, como o Léo já disse, além de estrelinha, além de você apoiar a gente no Apoia-se, compartilha esse podcast com as pessoas que você acredita, que pode refletir e pensar a respeito disso. Pô, você teve uma discussão com alguém sobre veganismo cara elitista? Coloca esse podcast. Ele não é definidor de nada, ele não decide nada, ele não é o fim de nada. Ele é um meio também, junto com todas as outras coisas que as pessoas falam e comentam por aí de forma muito brilhante também. E não esquece de comentar aqui, muito importante, comentem aqui embaixo, porque assim, isso ajuda a gente a engajar o debate, fomentar o debate, para que a gente entenda o que vocês estão pensando, o que vocês estão falando, e isso engaja também o nosso programa. Um grande abraço e tamo junto, Léo, tamo junto, família, valeu mesmo. E tamo junto demais e até o próximo episódio. Esse podcast só foi possível graças ao apoio da The Pollination Project. Com esse suporte a gente conseguiu comprar todos os equipamentos e colocar o projeto de pé. Mas, para a gente continuar no ar e produzindo ao longo do tempo, o apoio coletivo é fundamental. Então considere nos apoiar através do Apoia-se. Escreve em um navegador, Apoia-se Vegano Periférico e nos apoie. Ou pelo Pix, veganoperiférico@gmail.com. Esse podcast é gravado e produzido por Eduardo e Leonardo dos Santos. A edição fica na responsa de Adriano Alcântara. E na arte, Pedro Henrique Jacob. E você, que é o principal responsável por esse programa existir. Um forte e leal abraço. E até o próximo episódio. Tamo junto.